Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, nossos irmãos encarnados, desencarnados. Estava falando aqui informalmente, né, que a gente tem um grupo, então, grupo de estudos, essas palestras eu estou colocando tudo lá. Dá para acompanhar, dá para passar, dá para também compartilhar com outras pessoas. É um assunto interessante, é um tema bem legal. Então passa o telefone aí, quem não tem o telefone da casa, eu quero participar do grupo. E agora a gente vai fazer bem certinho, porque começamos lá com aquele trabalho da Ilha do Teixeira, que a gente foi lá fazer o resgate, e agora tem a sequência direitinho. Então tem o vídeo a gente lá na ilha, o que foi feito, filmado, fotografado, explicado. Aí tem as manifestações dos espíritos que pediram para poder a gente lá na ilha socorrer eles, que antecipou esse trabalho, né? Manifestaram aqui na mesa: nós estamos esperando vocês, estamos esperando o socorro chegar, já avisaram que vocês vão, né? E todo aquele negócio. E agora que a gente foi, e todo o trabalho já aqui na casa também se abriu com os portais, e começou a chegar gente do cemitério, chegar gente afogada, chegar pescador, chegar morador lá, caiçara da ilha que morreu, ficou lá, animais encantados, elementais. Gente, é um universo muito grande. E agora a gente começou a receber na semana passada e nessa os espíritos que estão chegando pelos portais da ilha. Um falando que estava no navio e o navio afundou, o outro que foi lá desovado num buraco, o outro que estava lá na beira do mar e ficou lá. Então é toda uma sequência agora e nós vamos seguir isso bem direitinho para quem acompanha poder entender isso certo. Gente, é um trabalho assim, digo para vocês, não acham por aí. Falo com orgulho, não acham esse material e esse trabalho por aí. Então, vamos valorizar, porque é um baita aprendizado. Faz semanas que eu estou prometendo a história do Pai Quirino, Complexo hoteleiro do Pai Quirino. Então hoje eu trouxe, a gente vai começar com ele, porque daí ele vai dar assim, uma ideia do que a gente vai falar e das manifestações que chegaram, que estão chegando lá da ilha, porque a gente está trabalhando lá com várias coisas e entre elas é o sagrado feminino. Então é a questão da prostituição, das moças que trabalhavam lá nos bordéis, trabalhavam naquelas casas, muitas escravizadas, porque a gente já está falando aí de um lapso temporal de 400 anos, então não é uma boate de hoje. Tem mulheres que chegaram da Europa, vieram naqueles navios e foram largadas ali naquele lugar, vendidas para serem para sustentar aquele processo, e ficaram presas lá, e elas estão chegando. Então a semana passada a gente já passou uma manifestação, ontem teve manifestação de novo. Então tem tudo a ver aqui com o que o Pai Quirino vai falar, que é coisa da sexolatria, que é um dos grandes problemas nossos da Terra, é sexolatria, Então vamos ouvir o Pai Quirino aqui, a história. Existe um preto velho, de nome Pai Quirino, que nos assiste regularmente e que raramente se manifesta através da mecânica de incorporação nos terreiros. Por esse motivo é pouco conhecido da maioria. Contudo, trabalha arduamente no plano astral como auxiliar extrafísico de muitos médiuns, sendo especialista em incursões nas organizações das regiões umbralinas, onde atua como um tipo de guia turístico para grupos de médiuns em visitação de estudo. Também realiza certos desembaraços em alguns trabalhos desobsessivos que requerem prévia conversação no astral com os líderes trevosos. Explica-nos Pai Quirino. Em alguns atendimentos específicos a consulentes, é necessária uma prévia comunicação aos magos negros, o que não quer dizer acordo ou concessões que desrespeitem o livre-arbítrio, o merecimento ou a justiça pela qual a justiça divina se orienta. Cito os resgates que são feitos nas zonas abissais que eles controlam. Os diálogos prévios facilitam em muito o dispêndio desnecessário de energia
já que às vezes, se tratando do livramento de um pequeno número de sofredores torturados, mostramos a esses chefes das sombras o merecimento dos consulentes que obtiveram autorização dos maiorais do astral superior para que haja uma intercessão em socorro desses espíritos presos, ou até de seus obsessores de aluguel. Como eles sabem que nesses casos a resistência resulta inócua, permitem sem maiores embates as incursões médicas dos agrupamentos do Oriente e dos caboclos curadores de Oxóssi, situação que dispensa as trabalhosas demandas que movimentariam as imensas falanges e legiões de espíritos que atuam nas vibrações dos orixás Ogum e Xangô. Na sua penúltima estada terrena, Pai Quirino foi um evangelizador franciscano atuante nos pobres vilarejos cariocas na época após o fim da escravidão, que muito auxiliou os negros doentes e maltrapilhos que deram início ao que resultou no cinturão de favelas que cercam a capital carioca. Pai Quirino tem fortes vínculos com esse bloco kármico de espíritos, desde épocas que remontam à escravidão do Império Romano, quando foi implacável e culto senador escravocrata. Em sua última encarnação, no século passado, veio como negro na cidade do Rio de Janeiro. Tendo nascido e crescido no berço do samba, da mais pura boemia e malandragem carioca dos arcos da velha Lapa, desde criança mostrou-se um pacificador, incapaz de esmagar uma mosca e de grande inteligência. Quando adulto, foi conhecido e perspicaz compositor, escrevendo várias marchas carnavalescas. Através de um padre da comunidade que realizava missas regulares na favela em que morava, teve contato com alto dirigente da Secretaria de Segurança do Estado do Rio, tendo sido recrutado para ser olheiro, informante do serviço secreto do comando policial que combatia o tráfico e a prostituição. Entre composições e saraus musicais na escola de samba do Morro, completamente inserido na comunidade, ajudou a desarticular várias quadrilhas de traficantes e cafetões em todo o ex-estado da Guanabara, comandadas por antigos generais e senadores romanos, encarnados numa minoria étnica e social excluída do progresso no Brasil contemporâneo. Por sua personalidade discreta e apaziguadora, seu arguto senso de observação e carisma inconfundível nunca foi descoberto, tendo envelhecido calmamente como compositor musical famoso e secretamente se aposentado como agente de informação da polícia carioca. Nunca se casou, mas foi um inveterado namorador e pai amoroso com todos os seus vários filhos, não deixando nenhum desassistido. Esse preto velho, Pai Quirino, apresenta-se à nossa clarividência vestido todo de branco, tendo entre 60 e 70 anos, com um brilhante colete amarelo-dourado sobre uma camisa de alva seda reluzente. Muito sorridente, simpaticíssimo, de aguda inteligência, bem falante, versátil comunicador, aproximadamente 1,70 m, magro, negro, de barba branca bem aparada e calvo. Quando se aproxima de nós, caminha num gingado matreiro, como se fosse um porta-bandeira à frente de uma escola de samba, e nos fala ao ouvido pausadamente. Vamos, vamos, irmãozinho velho, sai do corpo, te mexe. Pai Quirino chegou para te levar a passear nos morros da verdadeira vida. E dá uma sonora e gostosa gargalhada. Na noite passada, nos vimos conduzidos por esse arguto auxiliar a um sítio do umbral muito semelhante em sua geografia astralina às montanhas da Serra do Mar. Era um vale de um verde escuro abafado, parecendo floresta tropical, de um odor sulfuroso
que de início nos fez arder um pouco o nariz, mas não a ponto de nos transtornar. Mostrou-nos várias construções para os visitantes encarnados, desdobrados durante o sono físico, se deleitarem nos prazeres sensórios. Entre salões de jogos, refinados bares musicais com todo tipo de alcoólicos e entorpecentes, restaurantes com as mais finas iguarias que podemos conceber, boates e ruas de diversificado meretrício, surpreenderam-nos as majestosas construções hoteleiras desta estação de prazer umbralino. Pai Quirino nos mostrou os outros hotéis e visitantes daquela estância paradisíaca do umbral inferior. Para nossa completa surpresa, enxergamos enormes grupos de agitados padres, monges, freis, internos e ascetas em geral, do catolicismo e de outras religiões da terra, projetados em seus corpos astrais, entregues à ansiedade alvoroçada diante da iminência de se locupletarem nos prazeres terrenos. Na sua simpatia, elegância e matreira espontaneidade, ele nos disse: muitos religiosos são beatos para os crentes da terra, mas durante o desprendimento natural provocado pelo sono físico, buscam as operárias do sexo. Fiquei bastante curioso sobre o motivo de tanta simpatia e bom trato dos habitantes do complexo hoteleiro de diversão e deleite mundano para com os encarnados, e como as construções eram mantidas, limpas e confortantes. Pai Quirino nos esclareceu. As energias densas, liberadas pelos prazeres intensos dos encarnados, são o verdadeiro alvo de todas estas construções. Na verdade, um bem arquitetado centro vampirizador de fluidos. Como bem tratadas vacas leiteiras, ordenhadas em tantos litros diários de leite para o desjejum dos hóspedes de uma pousada rural, os visitantes ébrios de êxtase sensório são sugados o bastante para não ficarem completamente exauridos. O planejamento psicológico, subrepetício, dos arquitetos das sombras se fundamenta em criar dependência psíquica das fracas personalidades encarnadas que, represadas por vários motivos em suas satisfações animalescas na carne, encontram nesses antros os mais sórdidos recursos para se entregarem selvagemente. Quanto mais isso ocorre, mais se fortalece a organização trevosa pelos intensos laços vibratórios que recrudescem na simbiose entre os habitantes encarnados da crosta e a coletividade que vive do vampirismo nas baixas zonas umbralinas, satisfazendo-se mutuamente. Explica-nos ainda Pai Quirino. Conseguimos como que uma autorização de trânsito por essas cidadelas dos escravizados dos prazeres sensórios pelos juízes dos tribunais divinos do astral superior. Podemos nos movimentar livremente nesses sítios vibratórios. Conhecido que somos desde os irmãos da mão esquerda até os da mão direita do Cristo, vamos fazendo a caridade, sendo soldado das falanges benfeitoras de Jesus nesses antros de perdição. O alto dá infinitas oportunidades para os excluídos de outras religiões continuarem evoluindo nos diversos subníveis vibratórios do plano astral, pois não os manda para as labaredas infernais, não os coloca dormindo no céu até o próximo mergulho na carne, e muito menos discrimina nas suas formas astrais os espíritos que se dispõem a trabalhar arduamente na linha de frente da batalha de justiça cósmica. Exímio conhecedor das maldades e técnicas dos magos negros, todo o tempo em que estivemos desdobrados com esse espírito nos amparando, seguiu-nos uma legião de agentes mágicos, de Exus Brasa. Quando estávamos retornando para o corpo físico, verificamos que iam deixando, pela manipulação do nosso ectoplasma, como se fôssemos uma bateria ou um tanque de combustível, um lençol de pedras graníticas incandescentes na trilha astral que estávamos seguindo.
explicou-nos Pai Quirino. Isso é para a sua segurança mediúnica. Como se trata de localidade muito densa, quase que materializada, os espíritos que ali habitam não conseguem volitar. Andam como se estivessem presos ao solo pela força gravitacional, retidos nas escarpas montanhosas da região florestal visitada. Por esse motivo, nossos amados Exus deixam na estrada que seguimos a manta incandescente de brasas, para que não nos sigam e localizem o seu endereço no plano físico para futuros assédios e revides. Entenderam? Então, assim, o que a gente vai perceber, né? A gente tem as nossas moças que estão chegando, que a gente está falando do trabalho que a gente fez lá na ilha. E também em outros ambientes, né? Então, como no complexo lá que o Pai Quirino foi, tem lá o prostíbulo lá. E as moças desencarnadas estão lá trabalhando e recebem seus clientes. Nós temos aqui, até na semana passada eu passei uma que ela falou sobre os clientes. Né? Estranhou aqui o local, mas aqui não tem música, não, tem bebida, não, tem cigarro, não. Então não tem nossos clientes também? Certo? Então funciona como funciona aqui com a gente, na carne. Agora, o que a gente pensa no primeiro momento? Que todo esse complexo, ele atende aos espíritos desencarnados, que desencarnaram dentro do processo da sexolatria, que vão procurar esses locais. Mas o que o Pai Quirino está dizendo aqui? Que nós, quando temos esse problema também, encarnados e saímos do corpo, a gente vai também procurar esses locais. Então, esses clientes, essa clientela, não é só de espíritos desencarnados. Inclusive ele fala que padres, monges, né? Todos que têm essa questão sexual presa, reprimida, e que quando, né, tem a tendência, quando sai do corpo, vão exatamente a esses locais. Então é interessante a gente entender a quantidade que existe de ambientes como esses espalhados por aí. Esse aqui é no Rio de Janeiro. Nós desmantelamos um na Ilha do Teixeira. Vai ter aqui em Curitiba, em todo lugar, na beira das estradas, em todo lugar vai ter. Moças desencarnadas sendo viciadas, colocadas lá enquanto escravas sexuais de toda essa clientela aí. E a gente precisa compreender isso. E a gente precisa compreender também por que quando a gente dorme, a gente vai a esses lugares. Aí é com a gente agora a história. Porque a gente vai dizer, não, é os espíritos encarnados que vão. Então o espírito desencarnado vai no bar. Vai no boteco. Tudo bom, Lorena? Né? Então ele vai, a gente sabe que ele está ligado ainda a esses ambientes. Ele vai lá no núcleo de drogadição. Ele vai onde ele gosta. Agora, nós também vamos. A gente também alimenta esse processo aí. E sabe que nós irmos é muito mais interessante que os desencarnados irem? Vocês entenderam isso? Porque a gente deixa nesses locais o ectoplasma, que é o que eles se utilizam. Você não viu o que ele falou? Tem bebidas, tem aperitivos, tem comida, tem camas limpas com lençóis brancos, tudo de alto nível. Roupas das moças, tem cigarro, Herdeiros do Novo Mundo, né? Agora eu não vou esquecer mais o nome do livro. Quem quiser ler, está aí. O Saldanha conta. Tomava absinto lá. Era produzido absinto. E a gente vai. Então, para onde que eu estou indo? Olha a pergunta. Para onde que eu estou indo? Meu espírito está indo quando eu estou dormindo. Porque todo mundo aqui sabe que ele sai do corpo, né?
Você dorme, teu espírito está livre. Ele sai. O que ele tem ido procurar? O que ele tem ido fazer? O que ele tem ido fazer? Quais são os interesses, né? E, gente, a gente está falando aqui de questão de prostituição, de droga, de bebida, de tal. Quantas outras coisas tem também? Que serve também como, ele fala de ordenha, né? Que a gente é ordenhado do nosso ectoplasma como vacas são ordenhadas do leite. E criam essa questão psicológica que faz com que a gente vá sempre. As pessoas voltam até cansar. Volta cansada. Eles não tiram todo o ectoplasma, né? Porque senão a pessoa ia se exaurir. Mas acorda cansada, não acorda bem. Ah, tive um pesadelo, né? Tive um pesadelo. Onde será, né, que eu estava, né? Que eu levei um corridão, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Que é questão de dormir bem. Ah, nossa mãe falava pra gente, né? Reza antes de dormir e tal. São coisas que cada um tem lá seu jeito de fazer, né? Mas estar bem para nos preservarmos desse tipo de situação. E entender aqui o que essas moças que estão chegando aqui lá da Ilha do Teixeira e de outros lugares passaram enquanto estavam naquele local. O que elas passaram? Né? A gente já ouviu elas falarem, trabalho sujo. A gente não merece estar aqui nesse lugar. Porque a gente é pecadora. Elas falam assim, coitada, judiação. Escravizadas, né? Vamos pensar nisso. Então a gente terminou com essa tela na semana passada, né? Que em todas as situações o paciente desempenha um papel relevante, sendo a sua cura o resultado da imprescindível contribuição pessoal. Até falei para as moças, pessoal, né? A casa vai fornecer todo o material, a parte do tratamento, os médicos, tudo. Mas se não houver contribuição pessoal de cada um desses espíritos aqui, para se melhorar, não adianta. Porque aqui também ninguém faz milagre. Né? Então, como nós, quando temos uma problemática, precisamos da nossa contribuição pessoal para sair dele, os espíritos também precisam. Estão recolhidos aqui, estão protegidos, estão cuidados, tem todo o tratamento necessário, de melhor qualidade, como se estivesse num hospital de alto nível? Tem. Mas se não se mexer, não adianta. Vai continuar paralisado no tempo, sem receber ajuda e sem dar continuidade na sua evolução, né? Ao lado da assistência, tanto especializada quanto afetiva de familiares, amigos. Até falei, né? Por isso que quando eles chegam aqui, a primeira coisa que eu falo é assim: vocês estão em família, vocês estão numa casa. Nós somos agora irmãos de vocês, para que eles tenham esse acolhimento familiar, que também é preciso ter quando eles são recebidos aqui. Dentro desses processos obsessivos, né, psiquiátricos que a gente tem falado, o que o Manuel Filomeno fala? Ninguém se encontra sós nesse processo. Isso porque os comprometimentos negativos igualmente têm lugar com parcerias identificadas com o fenômeno. Quer dizer, a gente tem falado dos credores, né? A gente fala aqui dos credores. A gente fala o obsessor. Tem que voltar um pouquinho para os novos entenderem, né? Porque o obsessor e aquilo, obsessor que... Eu bebo por causa de quem? Do obsessor. Ou do diabo. Ou a gente bota a culpa em qualquer um, menos na gente, né? Só que a gente não entende que esses processos são portas que se abrem de dentro para fora. Então, por isso que precisa da ajuda do paciente, da ajuda do espírito, ou da ajuda do encarnado, se ele quer sair desse processo. Porque senão ele vai atrair espíritos comprometidos no passado, ou, vocês viram o que o Pai Quirino falou? Obsessores de aluguel? Porque o obsessor não é só o credor.
Tem outros espíritos aí que também fazem o trabalho, trabalham na espiritualidade como obsessores de aluguel. Um exemplo clássico, só para a gente entender. Alguém não gosta de mim. Há bastante gente que não gosta de mim. No meu caso. Né? Também deve ter pessoas que não gostam de vocês. E são pessoas maldosas, malvadas. E elas vão em alguns lugares fazer lá os trabalhos lá de magia negra, trabalhos negativos. Acontece bastante, né? Para pôr o nome da gente na boca do sapo. Por exemplo, coitado do sapo. O que o sapo tem a ver com essa história, né? Para pegar o nosso emprego, né? Para que mais? Roubar o marido. Roubar o carçudo, ou roubar a mulher, né? Ou Para falir um negócio. fazer um negócio. Olha quanta coisa. Ou não gosto mesmo, para morrer seco arreganhado. Tem ou não tem? Tem. Tem lugares que fazem esse tipo de trabalho. Não são terreiros. São chamados de terreiros, mas não são terreiros. Porque a Umbanda é sagrada. A Umbanda só faz o bem e o amor. Então, se a gente conhece algum lugar que faz alguma porcaria dessa, não é terreiro, não é Umbanda. É magia negativa, é gente malvada. E também não é quimbanda, porque quimbanda também não é isso. E aí a cidadã vai lá e paga lá o valor, lá, leva as coisas lá, sei lá o que é, e paga para fazer o trabalho. Não existe vínculo daquele lugar lá com a gente. Então não são credores nossos, aqueles espíritos. São obsessores de aluguel, que são alugados, eles são comprados, é comprado o serviço deles para eles fazerem isso com a gente. É um obsessor de aluguel. Contratado, né? Quem pagar mais, ele faz. Mercenário. Ou uma mercenária. Não vou falar só dos homens, né? Porque no Sagrado Feminino também tem. Porque se for para tirar o homem, O marido, a mulher. quem vai atuar é o feminino. É o feminino. Né? E se for o contrário, quem vai atuar é o masculino. Então a gente precisa entender isso. Mas deixar muito claro, gente, por favor, respeitem os terreiros de Umbanda. Pode ter algum equivocado aí? Que daí, tipo assim, acha que o dinheiro é bom e começa a fazer essas porcarias, mas já perde a credencial espiritual. Né? Aqui nós já desmantelamos pretensos terreiros que caíram na magia negra. Fomos lá, a espiritualidade foi lá e tirou. E passou um mês lá, o dono do terreno botou para vender o lote lá e acabaram com o negócio. Porque isso não pode acontecer. Então a gente vai entender que quando a gente abre a porta por dentro desses nossos problemas físicos ou psiquiátricos ou emocionais, né? Precisa resolver. Já disse aqui, falei, todo mundo precisa de um psiquiatra? Precisa. Todo mundo precisa de um psicólogo? Precisa. Todo mundo precisa de terapia? Precisa. Eu faço terapia. Depois de 60 anos, achei que não precisava fazer terapia. E estou fazendo terapia. Porque todo mundo precisa. Porque tem coisas que a gente não dá conta. E se a gente vai deixando, olha o que acontece. A gente deixa essa porta abrir e eles vêm. Seja de aluguel, ou seja nossos credores que querem cobrar dívidas do passado, a gente já tem falado disso também, né? Então, se cuide. Por essa razão, quando alguém tomba nas malhas dos desequilíbrios mentais e espirituais, então desequilíbrios mentais, né? Mental, depressão, problema psiquiátrico, problema psicológico, né? É a parte emocional nossa que precisa ser cuidada também. E espirituais é a obsessão em si mesmo, como a gente está falando aqui, né? No seio de qualquer família, gerando sofrimento para si ou para outrem, não se trata de uma ocorrência casual, mas causal. Vem com motivações. Então se a gente tem hoje aí, né,
Um filho problema, uma filha problema, um marido problema, um irmão problema, um pai problema, uma mãe, eu só falo de homem, né? Uma mãe problema, uma filha problema. Por que é? Isso não é casual, é causal. Tem ajustes que precisam ser feitos nesse núcleo familiar. E a reencarnação serve para isso, para consertar isso. E como um cego não carrega outro cego, o que acontece se um cego carregar outro cego? Os dois caem no buraco, né? Caem na valeta. Então, a gente tem que estar bem para poder ajudar o outro, que está no nosso núcleo familiar. Ah, e por que eu vou ajudar? A caridade? Não, é caridade também, mas tem processos remotos de passado, de outras vidas, de outras reencarnações, de desajustes que precisam ser consertados. O Kardec fala aí no Evangelho segundo o Espiritismo: se a causa das tuas aflições não está nessa vida, está onde? Nas vidas pregressas, nas anteriores. Então ninguém tem filho problema, pai problema, mãe problema, filha problema por acaso. Não tem. E tem que se arrumar. Porque enquanto não se arrumar, vai reencarnar nesse núcleo familiar. E agora a gente está na iminência do que? Da transição planetária. As reencarnações está pior que a fila do INSS. Não está reencarnando mais, não. Olha, tem que ter muito crédito espiritual para poder ainda conseguir uma reencarnaçãozinha aqui. Senão, gente, ó, vai se resolver lá em Quiron, lá no outro planeta primitivo. E aí vai ser assim. E lá, ó, vou explicar já para vocês. Não tem internet, não tem água quente, não tem aquecedor, não tem gás, não tem nada. Lá tem tigre de dente de sabre, morto de fome, não tem nada. Então, se já inventaram fogo lá, já. Senão tem que... Se der aí, né? Senão ainda quem for é que vai ter que inventar esse fogo ainda, né? Então entender isso, que esses problemas que nós temos no nosso contexto, ele tem a sua razão de ser. E essas pessoas são colocadas, e muitas vezes a gente é o problema do núcleo familiar. É muito bom a gente achar que o problema é o outro, né? Então, orgulhoso, orgulhosa, o outro está errado. Eu estou sempre certo. Eu sempre tenho razão. Eu isso, eu aquilo. E aí o problema é os outros, que os outros estão errados. Às vezes a gente tem que fazer essa reflexão do conhece a ti mesmo também e perceber que às vezes a gente é a ervilha podre desse caldeirãozinho de fervura aí, né? Tem que pensar nisso também. Senão não vai acertar e não vai ajustar. Enquanto não ajustar, a contabilidade divina não assina lá o papel. A alta médica, né? A Terra é um grande hospital. Nossa casa é um hospital que acolhe todos esses... A Terra é um grande hospital que nos acolheu aqui. Nós estamos internados na Terra. Gente, não tem exceção. Todos nós estamos internados na Terra à procura do quê? Na nossa alta médica. Enquanto a gente não receber essa alta médica, a gente não sai desse processo. Né? E agora a Terra melhora, evolui, e a gente vai para esses outros lugares que a gente acabou de falar. As divinas leis são imutáveis, inexoráveis. Ninguém burla essas leis. Por isso que eu falei, gente, não esperem milagre aqui. Estou falando para eles. Não esperem milagre. Se não tiver a sua ajuda de vocês, a melhora de vocês, não adianta. Porque ninguém vai burlar a lei. Jesus não curava. Jesus sabia aqueles que já tinham o karma liberto. E aí ele emanava vibração e desvinculava. Mas curar, ele não ia derrogar uma lei divina. Ele não ia derrogar uma lei divina, pois a lei divina vem dele também. Tanto que quantos tiveram que pediram a cura e não tiveram? E quantos foram curados, entre aspas, né, tiveram essa libertação e voltaram lá no erro e... O que ele fala para Maria Madalena?
Voltando antes. Vai e não peques mais, para que nada de pior te aconteça. É isso. Reforma íntima. O grupo familiar é santuário de renovação coletiva, onde todos os membros se encontram para crescer juntos, reconciliando-se, aprender a servir e a ampliar a capacidade de amar. Então tem uma leiturinha muito legal do Jesus no Lar, falei esses dias aqui, vou falar de novo para os novos. E Jesus conta essa história. Ele está na casa de Pedro e a esposa de Pedro está fazendo almoço. Olha como Jesus usava as coisas do dia a dia para explicar, né? E aí a esposa de Pedro pergunta para ele assim: mestre, o que a gente faz com os parentes difíceis? Alguém tem parente difícil aqui? Levanta a mão aí. Não precisa levantar não. Alguém tem parente difícil? E se perguntar para os parentes se eles têm alguém difícil? Né? Então ela pergunta, né, o que a gente faz? Aí Jesus fala que a família é como ela está preparando o almoço ali. Então ela estava fazendo uma sopa de lentilhas, né? E ele fala assim: o que você faz? Como que você faz a sopa de lentilhas? Ela fala: mestre, eu pego o caldeirão, coloco no fogo, coloco a água e coloco todas as ervilhas para ferver. E taco fogo. E começa a fervura. Aí Jesus pergunta: e todas as ervilhas ficam macias? Que você colocou? Não, mestre. Algumas eu tenho que tirar e jogar fora para não machucar a boca de quem vai comer. Aí Jesus fala: a família é a mesma coisa. O pai nos coloca numa vasilha, que é a família, e coloca o fogo para ferver. E ferve, não ferve? Ferve de vez em quando lá na família? Dá uns arranca-rabo lá, não dá? Dá, né? Dá umas coisas feias. Está fervendo. Nessa fervura aí, alguns amolecem, não amolecem? Tem uns que amolecem. Entenderam o negócio e amolecem. E tem os que não amolecem. O que o pai faz com os que não amolecem? O que você faz com as ervilhas que permanecem duras. Joga no monturo. No lixo, entre aspas. Reencarna de novo, no mesmo processo, na mesma situação. Para poder novamente ir para a fervura, até que... Porque as reencarnações são incontáveis. Quantas nós já tivemos aqui? Quantas reencarnações a gente teve por aqui? Alguém tem uma ideia de chutar um número? Uns 40? Mas Bem mais, né? Só 15. Em torno de 1000 reencarnações. Em torno de 1000 reencarnações. Como humano. Consciência de humano, né? Porque tem a evolução, tem os outros ciclos, né? Também. E vai, se precisar mais 1000, não vai? Ou mais 10.000? Ou mais 100.000? Que existe, que alguém estava falando uma média de 12.000 para chegar a espírito puro. Sabe quantos anos Jesus tem desde que ele foi criado? Enquanto humano, 21 bilhões de anos. A evolução de Jesus é 21 bilhões de anos. Nós aqui na Terra é em torno de, no máximo, 1 milhão de anos. E nós estamos falando de bilhões. 21 bilhões de anos a evolução de Jesus. Nós temos 1 milhão de anos como humano. Não falo que a gente está no jardim da infância? Aliás, né? Na recreação, até me arrumaram aqui, ó. Filho, não é jardim de infância, é recreação. Que a gente boia as crianças lá e leva para recreação. Aí uma morde a outra, chuta o cabo. Não é isso?
A família não é isso? Chuta o calcanhar da outra, puxa o cabelo, belisca. A gente não está fazendo isso? De verdade? Está fazendo isso. 1 milhão de aninhos aí. Para 21 bilhões de anos. Então é a família. E aí a gente volta no assunto dessa questão dos problemas obsessivos e psiquiátricos. Assim como os nossos hóspedes, né, a gente chama de hóspede esses que chegam resgatados aqui na casa, são hospedados aqui, né, moram aqui com a gente. Eles precisam, né, desse núcleo familiar em torno para se recuperarem, porque um carrega o outro, né? Dentro da nossa família aqui também, da Terra, a gente também precisa de membros, essas ervilhas que amoleceram, elas precisam ajudar as outras. E a gente às vezes tem condição de ajudar, né? Às vezes é uma conversa difícil que a gente tem que ter com aquela ervilha mais endurecida, né? Chamar, orientar, falar. Às vezes não é muito fácil de fazer, mas é preciso. Porque nós, e eu estou me incluindo, que a pessoa difícil não é o outro, a pessoa difícil é a gente. A gente tem que pensar dessa forma. A gente precisa de ajuda espiritual, que é o que a gente está fazendo aqui, procurando uma ajuda espiritual, né? Da espiritualidade, um apadrinhamento, uma proteção. A grande maioria de nós vem nas casas do Cristo à procura de ajuda, porque está doendo algo. Porque se não estiver doendo algo, a gente está lá na recreação puxando o cabelo, beliscando um amiguinho, que está muito bom. Então quando aperta, quando precisa, a gente vem. Então a gente precisa dessa ajuda espiritual e também precisa da ajuda médica. Não dá para fazer uma ajuda espiritual. Então se a gente está aqui à procura de algo, é isso que eu quero dizer. A gente também precisa vincular a isso um tratamento, uma terapia, algo que ajuda a resolver nossos problemas, nossas questões, né? Depois que eu comecei a fazer, eu comecei a entender quantos problemas de infância que eu achei que eu não tinha, eu tenho, e que eu tenho tendo que enfrentar agora, que vieram à tona velho, com 60 anos de idade. Presidente da casa espírita, dando palestra, está fazendo terapia? Estou, meu Deus, graças a Deus, que eu achei isso para ajudar, porque senão não sai sozinho. Você fica mordendo o rabo, sabe? Mordendo o rabo é ficar assim, ó, tentando resolver, judiando de quem está junto com a gente, dessa família, desse núcleo familiar, e não sai. E outra, a minha terapeuta fala para mim assim, não é você que vai dar alta médica para você não. Primeira conversa que eu tive com ela, não é você que vai sair e achar que já está bom. Eu é que vou dar quando eu achar certo. Porque é um grande problema nosso. Faz meia dúzia de sessão e... tô bom já. Sarei. E aí, o que acontece? A sujeira está toda debaixo do tapete. Está mascarada, porque a gente tem um problema de contar, de se abrir, de relatar. É tempo isso, demanda tempo. E tem que pôr para fora isso agora, para não pôr para fora depois. Aí tem que vir do cemitério, a gente tem que buscar no cemitério, tem que buscar no boteco, tem que buscar no prostíbulo, tem que buscar na igreja. Eu já fiz resgate dentro da igreja. Eu já fiz resgate dentro do santuário. Os espíritos estavam tudo lá dentro em volta do sacrário. Centenas de espíritos em volta do sacrário, implorando por uma hóstia. Porque o que é a hóstia? A representação dela é o corpo de Cristo. Então, né, dentro do dogma católico, a hóstia salva. Por isso que as pessoas católicas comungam. O padre não fala?
Põe na boca e fala: teus pecados estão perdoados. Então, esses espíritos não vão nem para o cemitério, não vão nem para o boteco, nem para o prostíbulo, nem para o núcleo de drogas, vão para a igreja. Entram lá na igreja e ficam lá, aquele bolsão de espíritos que tiveram que ser tudo recolhidos para cá, para dar continuidade na evolução, esperando cair lá uma hóstia no chão, lá, sei lá, séculos, porque nós temos igrejas aqui no Brasil que tem 400 anos, e lá em Minas eu visitei a igreja de Ouro Preto, 480 anos, e pasmem, tinha espíritos lá há 480 anos lá que vieram para cá, com aquelas roupas de europeu ainda. É o que acontece com a gente se a gente não resolver o nosso problema aqui agora. Vai ter um lugar para a gente ir? Vai. Não é só umbral, não. Porque para esse espírito lá dentro da igreja, ó, parece até um paradoxo, né? Não é umbral dele? Dentro da igreja, ajoelhado no sacrário por 400 anos esperando uma hóstia. Não é umbral? Umbral. Posso perguntar uma coisinha? Por que tem espíritos que demoram tanto tempo para eles serem resgatados? Tem a ver com não falo merecimento, a consciência dele saber assim, eu posso sair daqui? Ele não é resgatado por uma condição íntima, por traumas, por mágoas, por orgulho, por vaidade, por falta de perdão. É isso que a gente está falando. Então a gente precisa de terapeutas, precisa de terapia, para que a gente sane isso agora aqui encarnado, para quando a gente desencarnar, a gente não tenha isso em nós. Quem que é o teu inimigo? Eu mesmo. Então você precisa o quê? Vencer o teu inimigo, que são essas situações, que muitas delas vêm, eu estou falando de traumas, né? Mas vem o meu pai, a minha mãe, alguém lá criou um trauma em mim, né? Criou um trauma em mim, mas criou por quê? Por que eu tô, não é o caldeirãozinho? Por que eu tô com esse pai e com essa mãe? Porque lá no passado eu também fiz algo, então a lei divina coloca a gente junto. E eu preciso resolver isso. Então se eu desencarno com uma mágoa, com ressentimento de alguém, eu não consigo sair. Eu não consigo me libertar. E eles não conseguem, o anjo da guarda, né? Com a Dir, a gente sempre fala, cadê meu anjo da guarda? Não consegue, porque você não tem a vibração. Não tem a vibração. Vibração. E aí fica lá. Alguns, com o tempo, conseguem sair, se libertar dessa mágoa, uma ajuda, né, de familiares desencarnados. Alguém orando muito. Também, mas mesmo assim, essa oração tem que penetrar. É como você fazer um assado no domingo, né? Lá um pernil. Você vai pôr lá no molho, lá no tempero. Tem que penetrar. Se não penetrar, vai ficar sonso. Não vai adiantar. Então tem que penetrar. E para penetrar, no caso, o espírito tem que estar aberto a isso. Se ele ficar nesse looping, né? Na monoideia da mágoa, do ressentimento, da dor, da ira, da vingança, de tal, ele não sai disso. E aí ele fica preso. E ainda correndo o risco de ser escravizado pelo astral inferior, que é o que o Pai Quirino falou. Todas essas moças, esses moços que estão lá no sítio lá do Pai Quirino, foram escravizados. Por quê? Caíram muito. Perderam muita energia, muita vitalidade. E aí conseguem ser escravizados daí também. Então precisa cuidar. Né? Vamos fechar? O condenado de hoje foi líder do crime de ontem. Né? Então sofro hoje como um condenado. Por que eu sofro? Porque eu fui líder no passado. Fiz coisas no passado com outros que são meus credores hoje, que são meus obsessores hoje, que vêm ajustar conta, que não me perdoaram. Eu fiz para tanta gente coisa ruim, mas uma grande parte me perdoou. Cara, vou seguir minha vida, meu caminho. Mas muitos não. E esses que dificultam o processo.
Além dos de aluguel, né? Que aí é as confusão que a gente arruma por aí, né? Casar com um homem muito bonito demais, com uma mulher bonita demais, deve dar nessas coisas. Todo mundo fica cobiçando, né? Vai saber, né? É brincadeira, viu, gente? É bom gente bonita, né? Foi o líder do crime que ontem arrastou outros inconsequentes para suas fileiras perversas. Reunidos novamente, na família, no núcleo, devem se ajudar no processo de libertação em que se encontram comprometidos. As ervilhas no fogo. No nosso caso aqui, que é o planeta de provas e expiação, fogo no máximo. Por isso que ferve, que dói, que pega mesmo. Porque ou cozinha, ou vai correr do tipo de dente de sabre mesmo. Vai nadar lá na geleira lá do planeta Quirón lá, né? Eu trouxe uma manifestação, essa manifestação é de ontem, da nossa mesa mediúnica. E ela vai ilustrar isso aqui de uma maneira assim espetacular, tá bom? 5 minutinhos, daí a gente fecha 9 horas. Todos entendem quando eu falo manifestação, o que eu estou querendo dizer? Que a alma dos que já se foram, que não se foram, porque ninguém vai, vem aqui conversar com a gente. Vocês vão ver, é uma conversa. De alguém que viveu a sua vida como nós vivemos aqui, aí viveu tanto da sua vida no plano espiritual, aqui também, não estão tocando harpa em lugar nenhum, e agora entraram nesse processo aqui de entendimento, depois de muito tempo, vocês vão ter uma ideia, e conseguiram ser recebidos, quer dizer, resgatados, porque a gente vai resgatar, não resgata todos, resgata os que estão prontos. Os que ainda estão com aquilo ainda não vêm, não é permitido ainda, vai ter que depurar mais. Quanta ignorância. Por que a gente se perde em tantas coisas, tantas ilusões. Acha que aquilo nunca vai acabar, que vai ser para sempre. A riqueza, a boa comida, as bebidas, mulheres, o dinheiro. Ilusão, né? É, meu amigo. Quanta ilusão. Só depois de muito penar que a gente aprende. Sei que ainda tenho muito ainda também. Pelo que passar. Nunca fiz mal pra ninguém. Não matei. Não roubei. Mas aproveitava a minha vida. Meu dinheiro. Criei meus filhos. Mas sempre aproveitei minha vida. Mas não serviu para nada. Todos esses prazeres que se tem na carne, quando se tá aqui, só serve para depois você sentir falta e sofrer. Por sair atrás, buscando, procurando. É tudo vazio. Faz bastante tempo, meu irmão, que você está nesse caminho, nessa procura? Chegou agora aqui na nossa casa? Não. Isso da procura faz tempo. Certo. Já faz muito tempo. Eu já passei por todo esse sofrimento, como te falei. Certo. Eu tava lá. Tinha achado um canto e ficava lá no meu canto.
depois de muito e muito tempo vagando por aí, aí fui me aquietando. E vi que aquilo lá já não supria mais como supria antes. Entendo. Ou não sei se algum dia supriu. Isso era tudo ilusão, né? Mas e quem não tem uma ilusão, né, meu amigo? Com certeza, meu irmão. Quem não tem a sua ilusão, né? E por todo esse caminho, quantos que eu encontrei? E que sei que tem muitos ainda por aí. Mas me trouxeram pra cá. Diz que eu tenho umas coisas pra fazer que posso fazer. Certo. E vamos ver. Te disseram o que seria essas coisas? Ah, não. Ainda não? Ajudar a fazer, Sim, como vocês falam aí, o bem. o bem. Ser útil Tal da de alguma caridade. forma. Ser útil de alguma forma, né? Deve ser isso. É o que tem, né? Mas já tá bem melhor do que já foi. Com certeza, meu irmão. E a sua disposição é muito importante para que isso possa acontecer, né? Essa reflexão, tudo isso que você relatou para nós, a gente agradece, porque é um olhar importante para nós e para aqueles que ouviram aqui também, né? Quantos ainda estão nessa ilusão, perdidos por aí, né? Foi o que me falaram também. Que Eu precisa, perguntei pra que ia servir, né? Falar tudo isso. Sim, é Mas- muito importante. Eles falaram que precisava e... Então tá feito, né? Tá feito, então. Fique bem, Tá certo. estamos aqui juntos, tá bom, meu irmão? Até qualquer hora. Fique com o nosso abraço. Fica bem. Ele foi trazido do cemitério da Ilha das Pedras em Morretes, nesse trabalho que a gente fez lá na Ilha do Teixeira. Passamos no cemitério, porque na Ilha do Teixeira não tem cemitério, e recolhemos eles do cemitério, que daí quem desencarnava na Ilha do Teixeira era enterrado na Ilha das Pedras. E ele estava lá nesse cemitério, veio com a gente. Que reflexão, né? Que não dá. Saiu por aí. Se fosse no Rio de Janeiro, teria lá sido um freguês lá do núcleo do Pai Quirino. Viveu, percebeu que era uma ilusão, precisava de paz, foi para o cemitério onde estava sepultado e ficou lá quieto. Né? Porque o cemitério é quieto, tem silêncio, tem, né? Ficou quieto no cantinho dele. Até a hora que surgiu o socorro. Para ser recolhido, e agora o que estão falando para ele? Fazer caridade. Pagar o mal com o bem. É isso que a gente vai fazer também. Né? Ficamos assim? Obrigado, gratidão. Semana que vem a gente continua. Vamos dar sequência aí no nosso livro, tá?